Vamos orar para nós começarmos, né? Senhor Deus, nós te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome, pela tua graça, pelo dom que o Senhor tem nos dado, Senhor, de aprendermos mais do Senhor, termos a nossa mente iluminada pelas tuas escrituras, por aquilo que o Senhor, de fato, tem intenção de nos ensinar. Hoje eu oro para que o Teu Espírito nos ilumine a mente, o coração, o nosso intelecto, que tudo que formos hoje aprender, Senhor, seja de fato escrito em nossos corações, seja de fato, Senhor, marcado em nós, e que se porventura disser eu algo aqui que não provém da Tua Palavra, ou que esteja desalinhado com ela, que não desça até o coração dos alunos hoje, dessas pessoas que estão aqui, Deus, buscando aprender mais do Senhor, mas que permaneça nelas, ó Deus, em cada uma delas, apenas aquilo que o Teu Espírito permitir, apenas aquilo que o Teu Espírito direcionar, apenas aquilo que de fato provém do Senhor. Fala conosco no dia de hoje, nos ensina, nos molda segundo a Tua própria vontade. Te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, começando então oficialmente a aula. Nós falamos, né, só para a gente fazer um review rápido aí, nós começamos a falar na semana passada sobre as diferenças do Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, que foram as duas dispensações, né? Na verdade 3, né? Dispensações que estiveram presentes ali no Novo Testamento. Teve também um período da lei, né? A lei vigorava ainda, né? Até Cristo. Depois um intervalo nisso, que foi a pregação de Jesus e de João Batista, que era a pregação do Evangelho do Reino. E depois, então, da morte de Jesus e a ascensão de Jesus, o Evangelho da Graça, trazendo para nós a boa notícia do perdão gratuito e merecido de Deus, abrindo para pessoas, para todos os povos, né? Ou pessoas de todos os povos, a salvação, tirando ali o vigor da lei e nos trazendo sobre os eleitos do Senhor, trazendo sobre aqueles que de fato são salvos, o Espírito Santo para habitar em nós. E nós vimos também que vai cessar esse Evangelho da Graça, ou a pregação desse Evangelho da Graça se cessa ali no arrebatamento da igreja, certo? Nós vimos os Evangelhos, começamos a trabalhar os Evangelhos, trabalhamos na verdade os Evangelhos, né? Começamos pelos Evangelhos, falamos dos Evangelhos sinóticos. Eu expliquei que sinótico tem a ver com um resumo breve, com textos semelhantes ensinados de perspectivas diferentes. Tudo bom? E falamos também que 3 deles são muito parecidos, são sinóticos, e João, que apresenta aí algumas diferenças ou uma abordagem um pouco diferente dos outros 3. Começamos a trabalhar Atos dos Apóstolos. Eu expliquei que esse é um livro histórico que narra o começo da igreja, o início da igreja, ou a igreja primitiva, que ele foi escrito por Lucas para Teófilo, e esse livro aí ele torna-se então um elo de ligação entre os evangelhos e as cartas, né? As epístolas. Eu disse até então que ele, na aula passada, que ele narra o início do ministério do Espírito Santo. Falei que em Atos 1:8 Deus dá uma direção para o povo, e essa direção que era evangelizar, era se espalhar, e de fato isso acontece em Atos 8:1, né? Então Atos 8:1, que então o povo sai pregando, eles são perseguidos e acabam saindo pregando. Falei e parei aí na vida da igreja, né? Que está aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 42 a 47. Eu queria retomar daí. Então, se você puder, por gentileza, abrir a sua Bíblia aí, nós vamos trabalhar a partir desse texto que já lemos a aula passada. Eu já até abordei algumas coisas a respeito desse texto, mas eu quero trabalhar um pouquinho mais ele hoje. O livro de Atos. Atos, capítulo 2, nós vamos ler o 42 até o 47. É o finalzinho aí do capítulo, os versículos finais do capítulo.
E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. E eu queria tratar algumas coisas aqui a respeito desse texto. Então, esse texto acontece depois da pregação de Pedro, depois do Pentecostes. Acontece uma conversão em massa, uma conversão ali de 3 mil homens, na verdade, a Bíblia diz, né? E aqui começa a convivência, a vida dos cristãos em comunidade. E nós vemos aqui, né, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Até esse momento, posterior a esse momento, começa a entrar algumas heresias na igreja. Gnosticismo, o judaísmo começa a tentar novamente entrar na igreja, a gente vai ver isso daqui a pouco, mas aqui ainda era muito comecinho, era o embrião da igreja, era a igreja muito no começo. Então aqui você percebe aqui que havia uma pureza em tudo isso. Eles, como diz o versículo 42 aqui, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que os apóstolos estavam ensinando, eles mantinham aquilo, eles perseveravam, permaneciam naquilo, continuavam tentando conviver daquela maneira. No partir do pão e nas orações, havia, como, de fato, o que a gente chama em grego é koinonia, que é a comunhão, mas comunhão a partir de um ponto comum, que é o Espírito Santo. Não era uma comunhão, não era um clube, era de fato uma comunhão cujo Espírito Santo era o ponto comum. Então havia essa comunhão nesse momento na igreja, havia essa koinonia, como eu disse. E aí diz assim no 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos, ou seja, aquilo que Jesus havia mencionado, dito, que eles fariam ainda, que eles fariam sinais e tal, os apóstolos continuaram fazendo, e em cada alma dessa nova igreja, dessa igreja, né, bebezinho de igreja, havia temor, havia os sinais e prodígios feitos pelos apóstolos. No 44 ele diz que todos criam, e todos os que criam, ou seja, todos aqueles que estavam unidos ali, juntos ali, eles estavam unidos e tinham tudo em comum, tudo que era de um era de outro. E se eu não me engano, mencionei na aula passada que isso parece comunismo, né? E não é, na verdade, não é, porque o comunismo ele retira o Estado retira e redivide, né? Enfim, né? Mas o que acontece aqui é que era espontâneo, partia deles essa divisão, esse ter tudo em comum. Todos, nós vamos ver isso abaixo, vai dizer assim, olha, e eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam todos por todos, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, havia uma preocupação nessa nova igreja, nessa igreja iniciante ainda, nesse bebezinho de igreja, havia ainda a preocupação com aqueles que eram os necessitados. Então havia preocupação do cuidado, do suprimento, de não permitir que ninguém passasse necessidade. Diz assim, segundo a necessidade de cada um. Ou seja, todos aqueles, todos aqueles que estavam ali, eles eram supridos pelo todo, pelo grupo, pelo conjunto. E perseverando unânimes, ou seja, unânimes todos com um mesmo pensamento, todos com uma mesma ideia, todos com uma mesma direção, todos concordando entre si. Então permaneciam unânimes todos os dias no templo, ou seja, eles continuavam frequentando o templo, porém agora com uma nova visão, com um novo entendimento, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Então, você nota aqui que havia alegria nesse povo. E nós estamos falando de uma igreja que vai ser extremamente perseguida, mas uma igreja que vai ser a todo tempo oprimida. Mas havia neles a alegria e a simplicidade de coração. E o 47
diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Note que aqui eles viviam num estado de louvor e adoração, eles viviam louvando a Deus, a vida deles demonstrava louvor a Deus de tal maneira que eles caíam na graça de todo o povo. Não está dizendo aqui que eles agradavam aqueles que se convertiam, não, está dizendo que eles agradavam todo o povo e Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, a simpatia do povo eles conquistavam. E hoje a gente traz para a nossa realidade, só para a gente fazer uma parte aqui, e para você perceber a relevância de você entender o Novo Testamento, o panorama do Novo Testamento, é que é o seguinte, hoje isso acontece com frequência. Tem muitas igrejas hoje que de fato elas caem na simpatia do povo, elas caem na graça do povo, elas conquistam a simpatia do povo e enchem. Mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a comunidade dos salvos, quem acrescenta de fato é Deus. Então não quer dizer que uma igreja cheia, uma igreja que seja uma igreja proeminente, que seja uma igreja que seja uma igreja boa, ela seja uma igreja cuja palavra é pregada corretamente, cujos ensinos são de acordo com as Escrituras. Então, nós já vimos na aula passada a questão do crescimento. Tudo bem? Passa. Crescimento a partir do fermento. E aí eu disse que o fermento, como Jesus próprio fez essa analogia, do fermento com o ensino errado, ou os ensinamentos errados dos fariseus. Então, isso faz crescer. Hoje, os ensinamentos errados também fazem crescer. Se você abrir uma igreja hoje, acho que eu mencionei isso também na semana passada, me perdoe se eu estiver sendo redundante, mas isso é importante nós entendermos e trazermos para a nossa realidade hoje. Que muitas vezes a igreja cresce não porque está havendo um avivamento, está havendo hoje nós somos, 40 e tantos % dos cristãos protestantes no coisa, mas não sei quantos de cristãos católicos, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Quer dizer, de fato, o que de fato interessa é aquela igreja que nós não conseguimos ver a olhos naturais. O que de fato importa não é a igreja, a instituição, o que de fato importa é a comunidade dos salvos, o corpo de Cristo. Esse aqui que nós não conseguimos, infelizmente, mensurar isso. Porque isso não é, você não percebe isso pelo tamanho da igreja, você não percebe isso pelo que o IBGE diz a respeito da quantidade de cristãos que estão no Brasil. Você entende isso? Mas aqui eles caíam na graça do povo, eles detinham a simpatia, até aquele momento, pelo menos, a simpatia do povo. Depois nós vamos ver que eles são perseguidos por Roma, enfim, são muito oprimidos, como eu disse, como eu já mencionei. Então, essa era a vida em comum da igreja, bem no comecinho dela, no início dela. Essa era a postura dos crentes em Cristo naquele tempo, dos cristãos daquele tempo. Então, o que nós aprendemos com isso é que essa deveria ser a nossa postura. Lembrando que aqui eles estavam reunidos num lugar e Deus, e o mandamento de Jesus era para que eles fossem e pregassem o evangelho. Então, havia aqui sim a postura deles enquanto comunidade estava correta. O propósito ainda não estava ajustado e vai se ajustar lá em em Atos 8:1, quando eles são perseguidos. Então eles se espalham pregando o evangelho. Então aí cumpre-se que eles seriam testemunhas de Jesus tanto na Judéia quanto em Samaria, quanto nos confins da terra. Certo? Mas essa era a convivência, e isso nos ensina muito a respeito de convivência. Todos os elementos que estão nesse texto de Atos 2, do 42 ao 47, eles são perfeitamente aplicáveis à igreja contemporânea. Aliás, eles são necessários para a igreja contemporânea. Hoje seria para nós um excelente modelo, deveria ser para nós um excelente modelo de igreja, esse modelo de Atos 2. Ok? Então, nós estamos falando sobre a vida da igreja, o comecinho da igreja ali. Ali pelo capítulo 7, segue um pouquinho mais aí, no capítulo 7...
no capítulo 7, nós vamos ver o primeiro mártir, que é a história de Estevão, no versículo 59 e 60. Tudo isso eu já pincelei, mas eu estou agora aprofundando um pouquinho mais. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Saulo aqui é o nosso querido apóstolo Paulo, né? Que nesse momento em específico ele era talvez o mais cruel perseguidor de cristãos. Ele de fato perseguia, ele tinha cartas, ele pediu ao império cartas para poder perseguir os cristãos, e ele de fato ia, e aqui ele consentia as roupas. Nós vamos ver no texto que as roupas eram jogadas aos pés do próprio Paulo, de um jovem chamado Saulo. Então você vê que Paulo aqui de fato era um cara que nós vamos ver depois, né? Ele era um cara que foi difícil de ser aceito pela igreja cristã, justamente pela postura dele anterior à conversão dele, mas nós vamos ver isso no final, mais para frente. Então, eles apedrejaram Estevão aqui, e Estevão foi o primeiro mártir da igreja. E quando nós falamos de apedrejamento, nós temos uma visão meio diminuída a respeito disso. Não sei se esse é o termo, mas assim, você vai entender o que eu quero dizer. Porque nós imaginamos um apedrejamento, ficaram lá atacando pedras nele, e pedras, não, eram pedras. Era algo como você colocar uma pessoa dentro de um buraco e ir jogando pedras enormes sobre ele, e, sabe, pedrões mesmo assim, até o cara de fato não resistir mais e morrer apedrejado. Se você tiver estômago, assista um apedrejamento lá no Oriente Médio, você vai ver como que o negócio pega muito mais do que a gente imagina. Assista, tem... Oi? Exatamente. E assim, é bem cruel, é chocante de se ver. Estou dizendo isso porque a gente lê isso e não tem a dimensão disso, né? Não entendemos a dimensão. Mas o que impressiona nessa questão de Estevão é a postura do Estevão. É a postura de como ele reagiu a isso. Ele estava sendo apedrejado, e a postura dele era, de fato, orar para Deus, era de fato pedir para que Deus recebesse o seu espírito, e ainda clamar para que não fosse imputado aquele pecado do apedrejamento nos seus algozes, nos seus carrascos que estavam o apedrejando. Então esse é o espírito de um mártir. Esse, quando eu digo espírito, a motivação, é o que move o mártir, é o que move muitos dos nossos missionários que vão para o Oriente Médio, que vão para a China, que vão para países hostis ao Evangelho, e que são mortos de maneira brutas, de maneiras assim brutais. E que vão sabendo, que vão entendendo isso, que vão sabendo que essa é uma possibilidade muito forte, e precisa ter esse espírito tão voltado para a missão dele, para aquilo que ele está fazendo, a ponto de encarar uma situação dessa. Esse é o verdadeiro cristianismo, esse é o cristianismo que a gente muitas vezes não entende, e que é preciso a gente se aprofundar um pouco nisso. Estou fazendo aqui uma parte da aula só para a gente entender aqui a respeito do martírio de algumas pessoas. Isso acontece hoje, a gente não sabe, né, não tem números, porque isso é muito bem escondido, mas a gente sabe pelos próprios missionários quantos missionários são degolados por pregar o Evangelho. São presos por anos, são torturados por anos para negar Jesus e não o fazem. Então, essa situação assim, uma situação que é real hoje. Eu conheci um missionário que ele não pode falar o país que ele está. Porque se ele falar o país que ele está trabalhando, que ele está em missão, a família dele aqui sofre retaliações. Para vocês entenderem o tamanho do perigo que esses caras correm.
E Estevão foi o primeiro mártir. Quando a gente fala de mártir, né, a gente imagina algo que a gente vê em filme, né? Algo bonito, algo honroso. Não, é uma morte desonrosa. É uma morte complicada, dolorida, uma morte terrível, brutal. Mas nosso primeiro mártir, então, o primeiro mártir da igreja foi Estevão. Nós vimos aí nesse Atos 7. Depois, mais para frente, nós vamos ver o início da perseguição da igreja e a expansão da igreja. Então, eu fiz essa ligação na aula passada e eu quero reiterar isso. A igreja, ela é perseguida e ela expande. O interessante é que é a mesma coisa que você tentar segurar água na mão. Você tenta prender água na mão, ela vai escorrer pelos 5 dedos. Então a igreja, ela cumpre esse mesmo princípio. Então a igreja vai ser perseguida, a igreja só perseguição. Mas cada vez que a igreja verdadeira, estou falando de igreja verdadeira aqui, volto a falar, não estou falando de instituições, eu não estou falando de falsas igrejas, eu estou falando da igreja verdadeira. Toda vez que a igreja verdadeira é perseguida, ela é expandida, ela se expande. Você vê isso várias vezes na palavra. Vamos ver esse texto aí de novo, que é o texto de Atos 8:1. Que é o cumprimento de Atos 1:8, lembra que eu falei na aula passada? Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia. Então, aqui a perseguição começou logo após o martírio aqui, né, a execução de Estevão, né? E aí nós vamos ler, só para a gente pegar o contexto aqui, vamos ler aqui mais um pouquinho, vamos ler aqui o 2 e o 3. E uns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, aqui o nosso querido Paulo, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos por toda parte, segue um pouco a leitura aí para a gente pegar o contexto. No entanto, os que foram dispersos por toda parte anunciavam a palavra e descendo. Bom, aí a gente vai ver como eles vinham fazendo, mas você vê aqui, a palavra era pregada mais e mais ainda. Porque havia essa perseguição, havia essa opressão, e à medida, na mesma força, ou com uma força obviamente maior, que a igreja era oprimida, ela também se expandia. Isso não dá para dizer que é algo de obra humana, mérito humano, que há mérito humano nisso. Não. Voltando a mencionar aqui os missionários, eu assisti uma pregação de um missionário que diz assim, que quando eles entendem o risco que eles correm, o medo se esvai. Quando eles entendem o que eles estão, o que é muito provável que aconteça com eles, eles são tomados de uma coragem que não é natural, que é uma coragem que vem do alto, que vem de Deus. Entende? Por isso que a igreja, ela se expande. A igreja, ela começou nesse momento aqui do livro de Atos a ser perseguida e automaticamente a ser expandida, certo? E aí nós vemos aí em Atos 9, vai mais um pouquinho para frente, do versículo 1 ao versículo 9, aquele Saulo, aquele perseguidor de cristãos, aquele que arrastava as pessoas, entrava nas casas, arrastava as pessoas para fora, mandava-os para prisão, execução e tudo mais. Esse Paulo tem esse encontro aqui com Jesus que nós vamos ler agora. Vamos lá. Saulo, porém, respirando ainda, olha só, o cara respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu o seu sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, caminho era um dos apelidos que eles chamavam também de um outro apelido de seita dos nazarenos, ou da fé cristã, dos cristãos. Aqui a igreja, ela vai ser chamada de seita dos nazarenos, o caminho, ela vai ser chamada depois, né, mais para frente, então eles começam a usar o nome de cristãos, que significa pequenos cristos. Seria o equivalente para nós, os jesuizinhos lá.
Entende? Mas aqui eles usavam esse texto. Então aqui, pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te cumpre fazer. Nós vamos até o 9, né? Os homens que viajavam com ele quedaram-se emudecidos, ouvindo, na verdade, a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Imagina aqui aqui é aquele momento que Saulo cai do cavalo, certo? Certo? Não, errado. Você viu um cavalo aqui? Tinha cavalo aqui? Você vê como eu brinquei aqui, né, logicamente, mas você vê como a gente tem a gente vai ouvindo, é importante isso, gente, parece brincadeira, mas é importante, a gente vai ouvindo coisas da Bíblia e não lê a Bíblia. Então a gente crê em algumas coisas, muita gente, se eu falasse isso talvez no meio de outras pessoas, é que aqui a gente, né, tem um curso de teologia, então a gente, mas todo mundo, que Saulo caiu do cavalo, já vi pregação, nego, falar isso, que Saulo caiu do cavalo, parece uma besteira, e é uma besteira, poderia ser de um cavalo, por que não poderia ser de um cavalo? Não ia mudar nada. Mas a questão aqui que nos chama a atenção é: você lê a Bíblia ou você acredita naquilo que é dito para você a respeito da Bíblia? Sabe aquelas coisas, de 2000 chegará, até 2000 chegará, 2000 não passará, porque a Bíblia, são todas coisas que são ditas absurdas, porque quem não conhece a Bíblia, não conhece como deveria a Bíblia, e nós vamos assimilando isso, e muitas vezes ainda tendo caminhado por bastante tempo ainda, a gente se depara com uma situação dessa, não se iluda, com o engano que foi plantadinho ali no nosso coração. Esse é um caso que não tem interferência nenhuma, poderia ser de um cavalo, problema nenhum. Mas eu estou usando isso como exemplo para a gente entender que às vezes a gente precisa ficar atento, se a gente precisa ler, e a gente precisa conhecer, a gente precisa ter o contato com a palavra, para a gente não cair nesses enganozinhos aí que a gente fica vendo, que nos dizem. E, enfim, seguindo aqui, só para a gente entender. Então aqui foi a conversão de Paulo. Aqui Paulo ele ficou 3 dias sem ver, ficou cego. Depois você vai ver, você segue a história aí. Mas transformou aquele Paulo, aquele Saulo. Aqui Saulo, deixa eu explicar, tá, gente? Não tem nada a ver. Saulo era Saulo. Depois ele virou Paulo. Saulo era pequeno. Paulo era não, nada a ver. Isso aqui é o seguinte, basicamente, um é o nome romano de Paulo e o outro era o nome grego. Então, assim, não tem a ver com a mudança de postura de Paulo, que ele se converteu e mudou o nome, assim como Jacó, que teve um contato com o anjo, o nome dele foi mudado, mas ainda que o nome de Jacó tenha sido mudado, você vê isso no panorama do Velho Testamento, Jacó ainda começou, de vez em quando ele ainda era chamado por Jacó, inclusive por Deus. Então, assim, tem coisas que a gente precisa entender que também é uma coisa que é pregado frequentemente por aí, mas não é uma verdade. São só traduções do nome para o apóstolo Paulo. Então aqui ele se converte, aqui ele se torna do perseguidor de cristãos para aquele que vai pregar para os ímpios, e aqui eu digo para os gentios, e aqui gentios entenda-se, já falei, mas vou reiterar, gentios aqui entenda-se todo mundo que não era judeu. Ele vai pregar para os gregos, ele vai pregar para as outras nações, ele vai evangelizar, ele vai fazer viagens missionárias, ele vira talvez o maior teólogo da Bíblia, ele vira talvez o maior, no meu entendimento, Paulo, pelas cartas de Paulo, acho que a gente começa a estudar hoje, você vai ver a grandeza desse homem de Deus e ao mesmo tempo a pequenez dele diante desse Deus. Quem ele era, como ele mesmo
se reporta aos judeus falando: eu sou hebreus, filho de hebreus, circuncidado ao 8º dia, no tocante à lei, fariseu de fariseus, aquele que de fato, aquele que era o mestre, ele era poliglota, ele tinha várias nacionalidades, ele era um cara, hoje seria, sei lá, não tenho nenhuma referência hoje nem para comparar. Mas ele foi o grande homem da Bíblia, um dos grandes, mas assim, na questão do Novo Testamento, na questão da doutrina da igreja, das doutrinas para a igreja, ele foi, de fato, o cara. E a gente vai ver um pouquinho a respeito disso. Então, esse era o perseguidor de cristãos. Esse é o cara que estava lá, matando Estevão, consentindo com a morte de Estevão, arrastando cristãos fora para fora para prendê-los, para martirizá-los também. Esse era o Paulo. E nós vamos ver um pouquinho, aí nós vemos que ele fez várias viagens missionárias, ele foi parar na prisão, ele foi açoitado várias vezes com 49 chibatadas, porque não podia dar 50, dava 49, você entendeu? Então tinha Paulo sofreu pra caramba. Ele escreveu cartas em prisões. Paulo, se ele estava solto, ele estava pregando. Se ele estava preso, ele estava escrevendo carta. Ele estava pregando, ele estava orientando a igreja. E prisão aqui a gente imagina, né? Apesar que a gente imagina prisão hoje também é cruel, assim, é nojenta. Mas as prisões daquele tempo eram algo assim, absurdos. Hoje os presos de hoje comem marmitex e tudo mais, tomam um banho. Naquela época não, naquela época eles eram presos em algo parecido com uma masmorra. Então imagine que não tinha, os caras adoeciam lá dentro, morriam de doenças, né? É um filme bem interessante de vocês assistir, é Paulo, Apóstolo de Cristo. Dá para ter uma ideia bem bacana do que era. É bem legal esse filme, bem legal, bem emocionante também. Chorei pra caramba. Muito bom. Assista porque é bem legal. Vamos lá. Aí nós temos mais para frente aí, aliás, voltando um pouquinho, né? Atos 8, nós vamos ter a revelação, nós estamos falando do livro de Atos, tá? A revelação da aceitação dos gentios, ou seja, os gentios passam a ser aceitos. É aquela transição em que o evangelho era pregado para o reino, mas aqui o evangelho passa a ser pregado para os gentios, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que de fato não nasceram sob a casa de Israel. Então vamos lá. Atos 8, do 26. E nós vamos até o 40. É uma leitura um pouquinho mais extensa, mas só para a gente entender. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai à direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, sentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te com esse carro. Então Deus mostra para Filipe, fala para Filipe, vai lá no caminho, lá no deserto, lá vai ter um cara lá, vai ter um carro lá, prega para ele. E aí segue o texto. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendestes porventura o que estás lendo? E ele respondeu: pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e com ele se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? O eunuco falou assim: mas de quem esse texto está falando? Olha, o eunuco pediu assim: fala de Jesus para mim. Esse texto aqui é o texto de Isaías, que diz assim, olha, ele falando da crucificação de Jesus. Nós vimos isso no panorama do Velho Testamento, que o livro do profeta Isaías é o mais messiânico do Velho Testamento. Fala muito sobre Jesus, e fala com Jesus assim, ele é tão profético que ele fala de Jesus no tempo passado, como se já tivesse acontecido. É sensacional.
Mas aqui nós vemos que ele está mencionando esse texto. Então Felipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar que havia água, e disse o eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe quanto o eunuco, e Felipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não viu mais o eunuco, que jubiloso seguiu o seu caminho. Mas Felipe achou-se em Azoto e, indo passando, evangelizava todas as cidades até que chegou em Cesareia. Olha só, então aqui há uma conversão de um não-judeu. E é uma conversão sensacional, porque ele vinha lendo o profeta Isaías, ele estava indo para Jerusalém para adorar esse eunuco, ele servia a rainha etíope, e aí Deus manda que Felipe saia de onde ele está, se encontre com esse eunuco, e note aqui que Deus mostrou quem, mostrou quando, e gerou da parte do eunuco a condição para isso, porque o eunuco estava lendo o profeta Isaías, um texto que ele não entendia, falando a respeito do Senhor, e ele pediu, fala, de quem que esse texto está falando? Como é que eu entendo isso aqui se ninguém me explicar? Olha como que Deus trabalha, perceba aqui, Deus trabalhando em várias direções, Deus não é unidirecional, Deus é multidirecional, porque enquanto ele estava trabalhando Felipe, ele estava trabalhando o eunuco. Os nossos atos, quando nós estamos trabalhando para Deus, fazendo a obra de Deus, não se iluda, ele afeta um, ele afeta outro, que afeta outro, que sabe? Porque nós não entendemos os desígnios de Deus, mas ele trabalha assim. Não existe coincidência para Deus, existe jesucidência, teocidência, sei lá como você queira chamar isso, mas existe a vontade soberana de Deus que aquilo de fato ocorra. E assim foi com o seu eunuco. Então nós vemos aqui o relato de um não judeu sendo convertido, ele era um eunuco, né, etíope. E você tem também o caso em Atos 10, de Cornélio, também que era o centurião, que também se converte a Cristo. Ou seja, a partir daqui, o Evangelho passa a ser pregado para os gentios. Nós entramos na história. Nós, eu e você, gentios. Gentios no sentido de não judeus. Não pertencermos ao povo de Israel. O Evangelho passa a ser pregado aqui. Então, sim. Eu tinha lido esse texto e viu fazer uma confusãozinha. Quando ele fala assim, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, o que significa isso? Foi arrebatado. E como que ele foi arrebatado se ele estava em Azoto? Não, mas ele foi arrebatado e foi para Azoto. Se encontrou em... Ele se encontrou em Azoto. Note que o texto fala isso, ele se encontrou em Azoto. Foi de fato arrebatado. E uma outra coisa importante aí, gente. Arrebatado significa que foi feito uma translação. Ele foi transladado. Entendeu? Foi transladado. Agora, vamos lá. Isso, né, a gente vê isso algumas vezes, alguns textos da Bíblia. Vamos lá. Uma outra coisa importante desse texto também, que a gente percebe aqui, são as condições para o batismo. É importante mencionar isso porque a gente pensa assim, né? Para batizar precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Eu, pessoalmente, eu entendo que a pessoa precisa entender o batismo. Então, nós aqui na igreja, nós vamos fazer um curso de batismo. Temos um curso de batismo para a pessoa, de fato, ir para o batismo entendendo o que é o batismo. Até aí, perfeito. Mas se eu estou numa condição dessa, se eu me encontrasse na mesma situação de Felipe aqui, certo? E a pessoa tivesse que ser batizada, eu a batizaria, com essa condição. Qual foi a condição aqui que Felipe colocou para ele? Crer. Você crê? Ele creu e confessou ainda. Note que ele falou assim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus.
Ele creu, de fato, e confessou. Declarou isso publicamente. Então ele foi batizado. Isso tira da igreja aquelas condições todas que as igrejas... mas você precisa ter isso, você precisa ter aquilo, você precisa ter aquilo outro. Você precisa crer. Você precisa crer. Ponto. Mas se você está falando isso para uma igreja que dá um curso para batismo. Sim, porque eu quero que você entenda aquilo que está acontecendo. Não quero que você simplesmente tome um banho. Tomar um banho você toma na sua casa. Isso é um ponto. O segundo ponto que eu quero mencionar a respeito disso é que, então, essa é a condição de ser batizado, de ir para o batismo crendo, perfeito? Isso é uma condição, uma situação. A segunda situação, pode um bebê crer? Então, isso joga por terra a condição do pedobatismo, ou seja, o batismo de crianças, porque é necessário que se creia. Aquele que crer, tem um outro texto que diz, aquele que crer e for batizado, será salvo, não pelo batismo, mas porque crê. Mas a condição para o batismo é crer. A igreja presbiteriana, por exemplo, ela faz o pé do batismo, ela tem essa prática do pé do batismo de crianças. Nós não temos, entendeu? Os batistas não têm, a maioria dos cristãos protestantes não tem essa prática, por entender que, de fato, o batismo precisa ser feito precisa ser realizado sobre aquele que crê. O batismo é uma confirmação pública daquilo que ocorreu em você internamente. Então é um testemunho público que ele de fato crê em Cristo. Ok? É por isso que eu achei importante mencionar isso, para você entender. No caso desse texto, o problema é fora do contexto, né? E até às vezes naquele evangelho existe um erro de interpretação. Sim. Porque eu cheguei a ver o pai falar para o filho assim, já falei para ele, se ele não foi batizado, ele sabe para onde ele vai. Porque... Olha na minha raça. Aí eu falei para ele, não, é assim, irmão. A palavra diz, aquele que crê, se arrepender, for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Então, não aquele que não for batizado, será condenado. Não crê. O ser batizado é o processo para que ele vá reconhecer publicamente. Aí então, a gente colocou aqueles exemplos, né? Então o ladrão na cruz não teve tempo de ser batizado. Não foi para o céu. Então assim, até dentro da... Às vezes tem um texto fora do contexto. Não, mas o problema, e outra, isso a gente traz também do romanismo, tá? De colocar alguns sacramentos como condição de salvação. Enquanto a gente olha para a palavra nos diz que a única condição é crer, e essa condição ainda ela vem do alto, não de nós. Você entende? Então, assim, a participação do homem de alguma maneira, certo? Na salvação. Outro ponto que eu coloquei como exemplo foi, então tá, batismo não acontece todo final de semana. Uhum. Ele é agendado. Se no meio desse percurso você está marcado para ser batizado daqui um mês, e Deus o livre, por algum motivo Deus permitiu algo e aquela pessoa venha a falecer, ter a vida ceifada, ela foi condenada. Então assim, umas interpretações. É texto pensado fora do contexto e usado. Isso na igreja evangélica, isso acontece toda hora. Pensar um texto, colocar ele fora do contexto e gerar um outro contexto para ele que vai de acordo com aquilo que eu estou pregando. Certo? Isso chama-se exegese. Nós temos a exegese, a gente vê isso no módulo 1, que são os ferramentas que você usa para a interpretação de texto. Então, exegese é você extrair do texto o que o texto está dizendo. Exegese. Exegese é você impor ao texto um significado, uma interpretação, que parte de você e não do texto. Então, a Bíblia explica a Bíblia. Não é você que explica a Bíblia. Para explicar a Bíblia, qualquer um que prega, honestamente, que é sério em pregar, ele vai explicar aquilo que a Bíblia está dizendo, ele vai te ajudar a entender aquilo que a Bíblia está dizendo, ele não vai impor para você um significado para aquele texto.
É o contrário. A Bíblia te dá o significado e o pregador, pelo Espírito Santo, te ensina a aplicar aquilo que a Bíblia está dizendo na sua vida. É a aplicação pessoal. Certo? A gente deu uma desviada no assunto, mas eu acho interessante a gente falar isso, porque são coisas que a gente vai trazendo de tradições e tudo mais, e vai implantando isso na nossa crença. Fala, meu irmão. Eu vejo muito ensino no pentecostal, que a pessoa, por exemplo, ela fuma, eles não batizam com uma relacionada fumada. Uhum. A pessoa está supostamente em pecado, então eles trabalham com a pessoa antes, para depois dar o direito a ela se batizar, independente se quer ou não. Vamos entender o seguinte, né? Vamos aplicar o mesmo princípio à comida, a quem gosta de uma Coca-Cola. Se pecado for condição para não batizar, nenhum de nós aqui temos que batizar, certo? Porque nós pecamos todos os dias, sistematicamente, todos os dias, invariavelmente, todos os dias da nossa vida, até a gente morrer. Então, assim, são as condições que eu falo para você. E o que o texto nos mostra? Qual que é a condição? Creu. É um costume da igreja, da nossa, como eu disse, ensinar o que é o batismo. Tem que ensinar, para a pessoa também não ir. Justamente por causa desse monte de ensinos errados, a gente ensina o certo, para que você, ao se batizar, você entenda o que está acontecendo com você. Mas não é uma condição para o batismo. Se você não fizer isso, você não pode se batizar, porque a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia aqui nos mostra claramente que a condição para o batismo é crer. Ponto. Agora, isso livra de um monte de obrigações de um lado, mas nos traz a questão de que você de fato precisa crer. Então, a gente não pode batizar também uma pessoa levianamente, sem que a pessoa entenda de fato se ela é convertida de fato, se ela crê de fato. Por isso aí dá aquela travada na questão do pé do batismo, que é executar. A igreja presbiteriana para mim é uma igreja assim, é referência de palavra. Mas eu tenho minhas discordâncias com a igreja presbiteriana, apesar de ela ser uma igreja reformada, de teologia reformada, bons de Bíblia pra caramba, são as minhas maiores referências teológicas são presbiterianas e batistas. Mas assim, sobretudo os presbiterianos. Mas tem esse problema, entendeu? Tem outros também que eu discordo e que a gente aqui pratica de maneira diferente, né? Na minha igreja, eu creio que nas igrejas por aí também. Vamos lá. Então aqui nós vemos aqui a revelação da aceitação dos gentios. Os gentios começam a ser aceitos na igreja, começa a entrar o tempo da igreja de Cristo verdadeira, da igreja gentílica. Da igreja formada por pessoas que não nasceram no povo de Israel, certo? Aqui começa nesse momento. E essa igreja do livro de Atos, ela estava organizando, nesse tempo aqui do livro de Atos, ela estava dividida em duas sedes, organizada em duas sedes. Uma em Jerusalém, com os judeus, certo? E uma em Antioquia da Síria, com os gentios. Então, vamos ver, judeus, Atos 11... Aí a igreja de Jerusalém, né? Atos 11. Só para você ter ideia de que a gente aqui não inventa nada. Está aqui, tudo na Bíblia aqui. Ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia e que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Então olha aqui nos mostra o seguinte,
tinha então esse grupo em Jerusalém, certo? Os judeus, e eles ouviram então que também já havia uma outra igreja nessa configuração, a igreja gentílica, feita por gentios, formada por gentios, pessoas que não eram judeus, em Antioquia da Síria. E aqui então Pedro e Tiago eram os líderes da igreja da Judéia, e da igreja da Antioquia aqui, Paulo e Barnabé. Paulo, o próprio Paulo, o Saulo, o nosso querido Saulo aqui. Então, você então percebia então que a igreja, a gente percebe aqui que a igreja então ela estava localizada, estava dividida em duas sedes aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, gente, agora sobre epístolas. Sobre as epístolas. Então nós saímos do Novo Testamento, nós entramos no Novo Testamento falando ali dos evangelhos, sendo 3 deles sinóticos e um pouquinho diferente, distornando um pouquinho, tratando outros assuntos, vamos dizer assim, certo? Que é João. Depois nós entramos aqui no livro de Atos e percebemos aqui a história do início da igreja, e também percebemos aqui Paulo, o início do ministério de Paulo, a vida de Paulo, a conversão de Paulo. Nós vemos aqui a entrada dos gentios nessa igreja, a abertura para os gentios dessa igreja, então o começo da igreja gentílica aqui, e agora nós vamos partir para outra fase, que é a fase das cartas, das epístolas. E eu quero só dizer para você o seguinte, a epístola aqui, deixa eu só pegar o meu apoio aqui, minhas anotações aqui. O cristianismo, ele traz algumas coisas novas para a fé, ou ele era uma fé nova, né? Mas ele traz para o convívio das pessoas o surgimento de alguns gêneros novos literários, gêneros musicais. A gente tem então aqui a introdução da adoração musical, tem um monte de coisa que hoje o cristianismo traz isso. E o cristianismo também traz um gênero literário que são as cartas, né? São as epístolas, que é o que a gente vai tratar agora. Então, o que essas epístolas eram? Essas epístolas, elas eram muito usadas na época, mas eram cartas que eram geradas para ensino, para doutrinação, para correção, e eram assim, o meio de comunicação da época. Você não tinha na época, obviamente, WhatsApp, você não tinha redes sociais, você não tinha internet, você não tinha nada. Como que eles se comunicavam? Através de cartas. As informações que precisavam ser passadas, as direções, as doutrinas que precisavam ser ensinadas, as correções que precisavam ser passadas, elas eram passadas através das epístolas, né? Através das cartas que eram enviadas para as igrejas locais, para pelos apóstolos. Os apóstolos escreviam essas cartas e mandavam para as igrejas locais, para eles irem sendo trabalhados, corrigidos e tudo mais. Elas funcionavam como uma substituição da presença deles lá. Como não era possível os apóstolos estarem presentes em todas as igrejas, eles se valiam dessas epístolas, quando eles não podiam estar ali pessoalmente. Elas eram para ser, uma característica das epístolas também, é que elas eram para ser recebidas pela igreja como se o próprio autor estivesse falando. Então ela tinha uma carga de autoridade. Não era simplesmente uma carta, era uma carta com autoridade. É como se fosse um documento que detivesse nele a autoridade para que a igreja recebesse aquilo como se o próprio autor estivesse falando pessoalmente. Essa era uma característica. Elas eram muito mais sermões, muito mais exortações, usando esse formato de carta, mas com essa autoridade, como eu estou mencionando aqui. Elas começavam repare que as cartas elas começam sempre assim, elas começam identificando o autor e o destinatário. Paulo, apóstolo de Cristo, pelo não sei o que, aos irmãos, não sei o que lá. Você vai ver isso nas cartas com frequência, porque ela era uma característica
das epístolas. Elas vinham, no corpo da carta vinha as direções, aquilo tudo mais, e terminava com uma saudação, uma bênção, agradecimentos a pessoas daquela região, ou daquela igreja, daquele grupo de igrejas em que eram direcionados, e assim elas terminavam. O apóstolo Paulo, ele tinha pelo menos 13 cartas. Das cartas do Novo Testamento, das epístolas do Novo Testamento, certo? Cartas, pelo menos, por que eu digo pelo menos 13 cartas? Porque também alguns teólogos, alguns estudiosos atribuem a autoria de Hebreus a Paulo. Hebreus é autor desconhecido, não tem como a gente dizer que não. Eu pessoalmente creio assim, eu creio que Paulo escreveu Hebreus pelas características literárias. É muito parecido com o que Paulo pregava, é muito parecido com a forma que Paulo pregava. Então eu acho assim, mas não tem como afirmar com certeza. Então 13 são aceitas, muito bem aceitas, e quase que unanimidade que são de autoria de Paulo, certo? Então é assim que a gente verifica. A gente verifica muitas vezes algumas autorias das cartas por alguns caminhos: evidências externas, né? Pessoas que atestam, tá, do começo da igreja, historiadores que atestam, que testemunham que aquelas cartas foram escritas de fato por aquelas pessoas, certo? Evidências internas, a própria carta atribui, o cara está escrevendo, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, tal, então a própria, são evidências internas da autoria daquelas cartas, certo? E então, assim, elas têm essas características de se auto-atestarem, né? Mas vamos lá. Então, isso são epístolas. Por que elas eram escritas? Como eu disse, elas eram escritas para direcionar a igreja, para corrigir a igreja, para ensinar a igreja, para substituir a presença daqueles cristãos daqueles apóstolos que estavam mandando a carta, para exercer autoridades e tudo mais. São doutrinárias, com a função de edificar a igreja, e aqui edificar no sentido correto da palavra. Edificar é formar a igreja, edificar, construir a igreja. As doutrinas foram construindo a igreja ao longo desse começo da igreja primitiva, né? Então elas vieram trazendo como que a igreja ia se portar. Então, de fato, edificando a igreja. Também veio para combater heresias. Já no comecinho, segundo, terceiro século, já começam a entrar heresias na igreja. Já começam a entrar falsos ensinos, já começam a entrar os judaizantes, que eram pessoas assim, eu vou terminar com isso, tá? Depois a gente já parte para o cafezinho. Os judaizantes eram pessoas que, apesar de se dizerem cristãos, eles defendiam, eles queriam que os elementos do judaísmo ainda fossem respeitados dentro da igreja. Por exemplo, a circuncisão. Se é cristão, tudo bem, mas você precisa ser circuncidado também. Mas você precisa também obedecer à lei de Moisés. Então as cartas, elas vêm trazendo essa correção. Não é assim. E aí nós vamos trazer um pouquinho para o contexto de hoje, né? Por que as cartas são importantes para nós? Por que nós estamos estudando o panorama do Novo Testamento? Porque as cartas são para nós combatermos as heresias que estão entrando frequentemente dentro das igrejas. As seitas, para combater o judaísmo disfarçado de cristianismo. Já viu? Se você faz, pelo amor de Deus, me perdoe. Já viu crente cumprimentando o outro? Crente aqui, eu quero dizer o evangélico, tá? O crente cristão protestante. Shalom, irmão. Ou, você não é judeu. Os músicos da igreja são levitas. Não são, não. São músicos. A tribo levítica terminou lá. Vamos trazer, eu sempre uso, você sempre vai ver usar. Vamos trazer uma arca da aliança para dentro da igreja, elemento judaico.
nós somos cristãos. Os judeus rechaçaram, os judeus não aceitaram Jesus. Nós estamos reportando a ele por quê? Qual é o fundamento? Qual é a necessidade? Se lá no judaísmo a lei nos mostra a necessidade de Jesus, por que que nós vamos, tendo Jesus, nós vamos voltar para o costume judeu? Vamos fazer o mezuzá na porta, vamos colocar o mezuzá na porta. Vamos fazer o portal para a gente passar no final do ano, que é o portal lá, enfim, né? Tem um monte de coisas que a igreja cristã faz hoje, que é em direção a sermos novamente judaizantes. Nós estamos judaizando a fé cristã. Entende? A nossa fé precisa ser limpa, precisa ser trabalhada, precisa ser cristã, não judaico-cristã. A nossa cultura é judaico-cristã, a nossa fé não. A nossa fé não pode ser. Certo? Falsos mestres também trago para a nossa realidade hoje. Naquela época lá eram os fariseus, eram os escribas, eram aqueles caras que detinham o conhecimento e tudo mais, e criavam as tradições, e blá, 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 blá. Nós não criamos, como cristãos, nós não criamos um monte de tradição também, gente, que não está na Bíblia. Entendeu? Nós também não temos no meio cristão um monte de falso mestre ensinando salvação por obras, salvação pelo dízimo que você dá, condenação por não dar o dízimo, sabe? A gente tem um monte disso. Então hoje a gente tem, por isso que é importante nós entendermos as cartas e entender, isso aqui é para mim, isso aqui é para a igreja, isso aqui eu tenho que entender isso aqui. Eu tenho que aprender a respeito disso, detectar isso na minha comunidade, e se você tiver a oportunidade, falar isso, está errado. Nós precisamos consertar isso. Enfim, segue. Gnosticismo. O que é gnosticismo? Gnosticismo é um conjunto de crenças que estão baseadas tanto na religião quanto na filosofia, mais na filosofia, aliás, do que na religião, certo? Que tem por base que o homem, ele tem nele uma essência imortal e transcendental. E por ele ter essa essência imortal e transcendental, as doenças que ele passa, as situações que ele vive e tal, são por conta do não conhecimento. Essa seita, essa linha de pensamento, ela vai dizer que você é liberto pelo conhecimento, que você, ao alcançar o conhecimento, você alcança essa transcendência e já não passa a ter mais dificuldades, dores e tudo mais. Neopentecostalismo. Pronto, falei. Entende? Percebe a semelhança? Então, assim, também tinha a apostasia. O que é a apostasia? É você renegar a fé. É você, se dizendo cristão, você renegar a fé. Você praticar coisas que não são do cristianismo, se dizendo cristão. Você apostatou da fé. Certo? Nós vamos entender sobre segurança da salvação, lá para frente no curso, que o verdadeiro cristão não se perde, ele não se desvia. Nós vamos aprender isso biblicamente. Mas aqui, quando a gente fala que apostatou da fé, é porque nunca foi. Bom, nós falamos aí a respeito das epístolas, das cartas. E nós vamos começar com as epístolas de Paulo, com as cartas de Paulo, ou epístolas paulinas, como também a gente conhece. Elas são divididas basicamente em algumas categorias. Primeiras cartas, que aí é Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Cartas doutrinárias, Romanos e 1ª e 2ª Coríntios, aos Coríntios, né? Cartas em prisão, que é aquelas que ele escreveu estando preso, que é Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E cartas pastorais,
que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Então você vai ter aí 13 cartas escritas por Paulo, que são nessas categorias que a gente colocou aí. Eu quero começar a trabalhar e eu quero dar uma atenção especial para a carta de Romanos. Primeiro, porque ela é a sequência aí da sua Bíblia, e segundo, porque ela é uma carta extremamente importante. Ela é considerada, Romanos, só para você ter uma ideia, ela é considerada, a carta de Romanos é considerada uma das cartas principais de Romanos, que é Romanos e 1ª e 2ª, aquelas que eu mencionei, né? As primeiras cartas, que são Romanos e 1ª e 2ª Coríntios, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Ela não pesa nenhum tipo de questionamento a respeito da autoria, de fato comprovadamente aí pelos teólogos e pelas próprias escrituras, que elas foram escritas por Paulo, certo? Talvez usando no final como é que a gente chama? Como se fosse um secretário que transcrevia para ele, mas o fato é que ele é o autor. Aliás, o autor é Jesus, né? Cristo, é Deus, né? Mas ele é o escritor dessas cartas, quando entenda-se autor nesse sentido. Então nós vamos entender que a carta de Romanos, ela vai apresentar para nós as doutrinas cristãs, aquilo que nós, enquanto igrejas, devemos seguir, temas como pecado, salvação, justificação pela fé, justiça de Deus, a graça suplantando a lei, a graça prevalecendo sobre a lei, a fé sendo anterior à lei, ou seja, apesar da época da lei, da dispensação da lei, sempre foi a graça que salvou. E essa carta, por que ela é importante? Porque ela, para nós reformados, para nós protestantes, para quem é protestante, eu sei que a irmã é católica, mas para quem é protestante, essa carta é a carta que, de fato, ela foi profundamente influenciadora na reforma protestante. Ela influenciou grandes homens, ela influenciou grandes teólogos, certo? Por conta dessa profundidade dela, né? Só para vocês terem uma ideia, essa carta, ela influenciou, deixa eu achar aqui, os caras que ela influenciou. É uma carta que ela foi... Bom, para você ter uma ideia, ela influenciou, não achei aqui minhas anotações, mas ela influenciou Martinho Lutero, ela influenciou Agostinho. Agostinho é um conhecido teólogo, inclusive pela Igreja Católica, conhecidíssimo teólogo. Uma das bases da teologia protestante é Agostinho. Ela influenciou John Wesley, para quem aí é pentecostal, ela influenciou John Wesley, certo? John Wesley, para você ter uma ideia, Lutero se converteu lendo Romanos. Agostinho entendeu a graça lendo Romanos. Quem mais que eu falei aqui? John Wesley, lendo um comentário a respeito da carta da carta aos Romanos, feito por Lutero, se converteu. Entendeu? Então, assim, e nós estamos falando de homens conhecidos. Nós não estamos falando de pessoas comuns que leem e, uau, que nem tipo nós, que nem tipo esta igreja que eu congrego aqui, entendeu? Que entendeu a graça, que entendeu a salvação pela graça, mediante a fé, que entendeu a suficiência de Cristo, que entendeu todos os princípios, ou a maioria dos princípios teológicos que a gente hoje tem por base, que são teológicos porque são bíblicos e não o contrário, certo? Então, assim, isso nos deu base para nós sermos o que nós somos hoje. Então, as igrejas, sobretudo as reformadas, têm a carta de Romanos como quase que um tratado teológico. Por que ela não é um tratado teológico? Entenda tratado o seguinte, olha, isso aqui é um tratado assim, tem toda a teologia
da reforma aqui, ó. Por que nós não consideramos ela como um tratado? Porque tem alguns temas que ela não trata, que a carta não trata. Mas é, de longe, a carta mais sistemática, teologicamente falando, mais organizada teologicamente falando, do Novo Testamento. Ela é uma base sensacional, ela é uma base fantástica. Eu quero trabalhar muito isso com vocês, essa carta com vocês, e quero estimular você a ler Romanos. Leia Romanos, porque assim, ó, quantos, ó, Agostinho que eu falei, converteu-se lendo Romano 13, né? Lutero lendo Romanos 1, 17, aquele famoso texto. Lutero, só para você ter uma ideia, Lutero, ele tinha uma crise, que ele não se via perdoado por Deus, ele se sentiu o pior dos pecadores, e ele inclusive se martirizava por conta disso, e ele ficava tentando ser perdoado, fazendo aquela confissão, que é praticada na igreja católica, e ele fazia, tinha hora que ele saía daquela confissão, ficava já esquecido um pecado, e voltava, e ele se martirizava por causa daquilo, porque ele entendia que ele não podia ter pecado para ser salvo, ele entendia que ele estava nele a salvação, e que Deus era um Deus muito duro, porque Deus ele permitia que ele pecasse, e ele tinha que a todo tempo ficar se arrependendo, e ele ficava assim, ele entrou em crise, até que ele, fazendo a tradução do Novo Testamento, do livro de Romanos, ele lê lá Romanos 1,17, mas o meu justo viverá pela fé. Ou seja, você não vai herdar a vida eterna por obras, é por fé. E ele então faz toda essa reforma e traz com ele vários outros reformadores, trazendo de volta a igreja a palavra de Deus, que é a base, que é o nosso único livro de regra e fé. Ele traz de novo, e aí ele começa a desmontar um monte de coisas que vinham sendo pregadas ali e não estão na palavra, que são tradições humanas, que são tradições, aliás, que inclusive vão contra a própria palavra. Então, aí começa a famosa reforma protestante. Então ele traz esse contexto, ele traz essa de novo, né? Ele a princípio ele tenta reformar a igreja, por isso que se chama reforma, mas isso não é possível de ser feito. Então ele começa a pregar aquilo que de fato a Bíblia diz, e aí se torna a igreja protestante, e a igreja protestante então dá essa continuidade, e aí vem no que deu hoje, infelizmente, tem um monte de coisa hoje que também, hoje nós precisamos de uma nova reforma, a igreja protestante hoje precisa de uma nova reforma, precisa de outros Luteros, precisa de outros que nós não conversamos, né? Precisam de outras pessoas que se tragam essa reforma. Tem uma frase de Lutero que é: Ecclesia reformata et semper reformanda est. Igreja reformada sempre se reformando. Não quer dizer que nós vamos ter outros ensinamentos, não. É de novo, voltarmos a o que a palavra diz. A palavra é santa, inerrável, infalível, suficiente para nós. Isso é o que foi feito a reforma. Por isso que Romanos, você vai ver Romanos, você vai entender. Se você ler Romanos, quantos leram Romanos aqui? Falando, não entendi nada. Já leu Romanos falando, que livro complicado, que carta complicada, do que ele está falando? Uma hora fala de lei, outra hora fala de graça, parece que ele está defendendo a lei, depois ele parece estar defendendo a graça. O que raios esse cara está falando? Porque é um livro que ele faz esses contrastes, ele faz esse peso, ele traz... E, gente, eu estou falando de Paulo, anterior a Lutero, anterior a Calvino, anterior a Agostinho, anterior aos reformadores, anterior à reforma protestante. Eu estou falando de Paulo aqui, que é o autor desses textos aqui, que são textos bíblicos para a igreja. Não tem a ver com, não, é para a igreja. A igreja precisa viver sob esta palavra, sobre este ensino apostólico.
Então, nós vamos ver, né, em Romanos, por exemplo, falei naquela carta mais teológica, né? Ela é feita também em epístola, né, como direção e tudo mais. A autoria não é, a gente não tem contestação com relação à autoria, certo? Mas algumas coisas, por exemplo, que é interessante a gente verificar. Então vamos lá. Pastor, Sim. Romanos tem uma questão. Ah. Você lê e não entende, a cabeça a gente ferve, e quando você lê e entende, ferve mais ainda. Ferve mais ainda. Porque assim, né? Eu cria de um jeito, virei evangélico, para os que são evangélicos, creio do outro. Aí você descobre a Bíblia de fato, você fala assim, nossa, mas aqui eu também preciso de novo aqui. Tudo que eu creio também está errado aqui. Note que aqui eu não estou preservando, eu não estou dizendo aqui, estou dizendo de nós, nós assim, aqueles que se declaram cristãos evangélicos. Nós cremos muito diferente, mas muito diferente daquilo que a Bíblia nos fala. Graças a Deus pela teologia reformada, que nos traz de novo para a palavra. Graças a Deus por isso. Mas vamos lá. Destinatário. Paulo tinha a intenção de visitar a igreja de Roma. Destinatário, tá? Tinha a intenção de visitar a igreja de Roma, mas ele tinha sido impedido pelos trabalhos dele e tudo mais, né? Você vai ver isso em Romanos 1,13, né? E depois no 15:22. O propósito era visitar esses crentes lá, né? Essas pessoas de Roma, a igreja de Roma, certo? E repartir com eles dons espirituais. Você vai ver isso ao longo do livro que você vai lendo, da carta que você vai lendo, certo? Isso vai estar em 1:11-15. Ele pretendia também ganhar um apoio, né, para os missionários, para a obra missionária que ele faria na Espanha, certo? E ele tinha acabado a terceira viagem missionária e também concluído uma coleta que ele tinha feito para os pobres da Judéia. Você vai ver isso tudo no texto. O que eu estou dizendo aqui, você vai ver tudo na carta. Certo? Provavelmente ele escreveu essa carta no ano em que ele deixou Éfeso, no ano que ele sai da cidade de Éfeso, das igrejas de Éfeso, e ele vai para a terceira viagem missionária quando ele estava na Grécia. Então você vai ver isso também baseado em Atos, aí nesse caso em Atos 20, certo? A data mais aceita da autoria dela é 57 a 59 depois de Cristo, certo? Qual que era o propósito? Por que Paulo estava escrevendo isso? Qual que era o motivo de Paulo escrever isso? Primeiro, ele queria apresentar-se à igreja de Roma, certo? Embora ele tivesse ali muitos em Roma que conheciam Paulo, mas conheciam Paulo como Saulo, aquele perseguidor de cristãos. Então ele precisava se apresentar em Roma, ele precisava, né, ele sentia que era necessário uma visita, como ele era agora o apóstolo dos gentios, certo? Para poder receber ali apoio nas suas missões e tudo mais no seu ministério. Apresentar os seus planos missionários, ele precisava também mostrar ali o que ele ia fazer, os planos missionários dele de evangelizar e tudo mais, a Espanha e tudo mais, como eu disse. Apresentar o evangelho que pregava entre os gentios, ele estava indo para Roma para apresentar esse evangelho que ele pregava entre os gentios e responder a questionamentos levantados por judaizantes. Lembra os judaizantes que eu falei? Eles levantavam questionamentos, sobretudo com Paulo, que Paulo era zeloso pela lei quando era judeu. Ele era fariseu. É zeloso pela lei, o cara que, ele tinha todo o zelo, todo o cuidado, ele matava por conta disso. Então imagine que ele precisava responder aos inimigos dele, esses eram inimigos dele, certo? Porque achavam que o evangelho era somente para os judeus. Vamos lá, o que mais? Ele ministrava... Ele queria também, né, um dos propósitos dele era ministrar os problemas práticos da igreja de Roma, coisas práticas, coisas corriqueiras, coisas que aconteciam no dia a dia, né, como ter algum conhecimento ali sobre os problemas que tinha e de alguma maneira ajudar. Essa carta é dividida em capítulo 1 a 3,
em perdição, o assunto é perdição, o tema é perdição, certo? No capítulo 3 até o 5 ele vai falar da justificação. Você vai lendo lá, você vai ver. No capítulo 3, do 6, aliás, até o 8, ele vai falar da santificação. No capítulo 4, ele vai falar de escatologia, como é que fica nesse plano de Deus agora o povo de Israel, como é que fica os gentios. Ele vai explicar tudo isso nesses capítulos aí do 9 ao 11. E das questões práticas que eu falei, ele vai falar aí do 12 até o 15. No final, aí no capítulo 16, as saudações aí que ele faz e aos conhecidos. Tem mais de 20 conhecidos ali que ele relaciona ali e saúda ali no final da carta, certo? Quais temas importantes que essa carta trata? São assim, né? Ou qual o tema mais importante, né? Ele vai falar sobre a justificação, temas importantes e temas não apenas importantes, mas temas que dão muito pano para a manga, que justificação pela fé, somente pela fé em Cristo. Então aqui nós vamos encontrar a questão de que nós não somos salvos por mérito de obras, por meritocracia própria, que a salvação só vem de Jesus, o único caminho é Ele, que nós não temos como alcançar a nossa salvação por mérito, por força nossa, que também nós não temos como pagar essa salvação, comprar essa salvação de alguma maneira, certo? Ele vai falar sobre isso aí e vai destonar de muitas igrejas, de muitas práticas nossas de hoje em dia, que é o que a gente hoje, infelizmente, a maioria das igrejas crê, que a salvação é por mérito. Se você for bonzinho, você vai para o céuzinho. Se você for malzinho, você vai para o inferninho. Então, essa é a tônica hoje das igrejas, da maioria das igrejas hoje, que é o que a gente chama de sinergismo. O homem tem participação na própria salvação, enquanto a carta prega o monergismo. Deus é o único que nos salva através de Jesus, que se fez carne, veio até a terra sem pecado, permaneceu sem pecado, substituiu os que haveriam de se salvar na cruz, substituiu de fato, ele tomou o nosso lugar na cruz para morrer, para pagar a nossa dívida, para que nós tivéssemos a salvação nele. Então, como eu costumo dizer, ele não comprou vagas. Jesus não veio comprar vagas para o céu. E se você for bonzinho, você ocupa uma vaga. Jesus veio comprar pessoas pré-determinadas, pessoas que ele escolheu antes da fundação do mundo, lá em Efésios 1:4. E nós vamos ver isso em salvação, no modo de salvação. Então, fique calmo. Não se apavore e não deixe de vir no curso ainda. Você vai entender perfeitamente isso no módulo de salvação, certo? Ela vai falar também um tema bem controverso, né? O papel de Israel, né, na história da salvação. Como é que fica Israel agora nessa era da graça? Israel que viveu, né, pelas leis e tudo mais, certo? Entramos então na era da graça, e eles, como é que ficam os judeus? Como é que fica o povo que era o povo de Deus? Entendeu? Então ele vai falar sobre isso, e também vai falar um tema bem importante que ele trata nessa carta também, o caminho da santificação. Aqui a carta Paulo, né, faz um tratamento detalhado aqui como o evangelho, e ele não somente nos livra da culpa do pecado, não só nos tira da culpa do pecado, mas também do poder do pecado em nós, certo? E a obra poderosa do Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração. Como é que ele nos livra do poder do pecado? Através da santificação. Ele vai nos santificando dia após dia, de fé em fé, de glória em glória. Nós vamos crescendo em Cristo e vamos abandonando as práticas sistemáticas do pecado. Vamos conseguir terminar a tarefa até a aula acabar? Não. Isso vai ser feito, a gente vai pecar ou até nós morrermos ou até Jesus voltar. O que vier primeiro.
Então, esse é um tema que Paulo também trata nesse livro, é um tema controverso, um tema bem difícil, né, bem complicado. Ele tem algumas... a carta de Romanos também tem alguns temas bem difíceis de interpretar, né? Por exemplo, tem o debate atual, né? Um debate bem atual, que é o debate entre arminianos e calvinistas. Quantos sabem exatamente o que é arminiano e calvinista? Arminianos creem, só para vocês entenderem, arminianos creem que nós participamos da salvação de alguma maneira, certo? Creem que nós temos que fazer algo para ser salvos, e os calvinistas creem que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém de nós se glorie. Então, quem surgiu primeiro? A Bíblia. Quem está certo? A Bíblia. Nós aqui da igreja, nós somos calvinistas. Por que nós somos calvinistas? Porque se não houvesse o desvio de alguns ensinamentos, o ensino que está contido na Bíblia, ele é esse ensino, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e não vem de nós, isso é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém de nós se glorie. Esse é o ensino que vem da Bíblia. Então nós optamos, ou nós seguimos esse ensino, porque ele é o bíblico. Quer dizer que não tem irmãos arminianos? Tem irmãos arminianos. Quer dizer que arminiano não é crente? Sim, é. Só que tem essa correção que precisa ser feita. Então, o que eu quero dizer? Um debate muito comum hoje tal é a respeito disso, é a respeito, que é o que fala em Romanos 9, tá? O capítulo 9 de Romanos fala. Então, assim, que essa discussão central também, ou principalmente sobre a predestinação. Eu sou predestinado a ser salvo, eu sou um eleito do Senhor antes da fundação do mundo, como a Bíblia me explica, ou eu tenho que comprar a minha vaga, ou eu tenho que ser bonzinho, ser santo para que eu seja salvo. A Bíblia nos ensina, Romanos 9 nos ensina que nós somos... quer ver? Vamos lá, só para a gente não ficar falando. Romanos 9... é um tema meio difícil, gente, mas não se preocupe com ele agora, tá? Só quero colocar porque a carta de Romanos é muito... ela tem esses temas e talvez você leia e fique meio... Deixa eu achar aqui o texto que eu quero pegar. Aqui Paulo ele faz um lamento por Israel, para você ter uma ideia. Então ele fala assim, ó: digo a verdade em Cristo, não minto, dando testemunho comigo da minha consciência no Espírito Santo. E tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Ele está falando dos israelitas. Ele mesmo desejaria ele perder a salvação para que os israelitas fossem salvos. Os quais são israelitas, de quem é a adoção, a glória e os pactos e a promulgação da lei e o culto e as promessas. Ele está falando assim, ó: vocês são de Israel, o povo que Deus escolheu, aqueles que foram adotados, aqueles de quem é a glória, os pactos, as alianças todas e tudo mais, certo? De quem é o culto e as promessas. De quem são os patriarcas? Aqui ele fala dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e tudo mais. E de quem descende o Cristo, e aqui ele fala, ó, Cristo descende da linhagem de Davi, lá dos patriarcas, o qual e portanto a descendência de Israel, o qual sobre todas as coisas Deus bendito eternamente, amém. Ele fala, então Cristo é Deus, deixa claro.
Aí ele fala assim, não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Olha que loucura isso. Como assim? Havia não israelitas em Israel? Quando ele fala de israelitas, ele fala do povo de Deus. Nem todos os israelitas são do povo de Deus. E ele segue, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, não os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados. Que promessa? Promessa da salvação. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Ele fala a promessa que Deus fez a Abraão. Pois não tendo gêmeos ainda nascido, nem tendo praticado bem ou mal, para o propósito de Deus, segundo a eleição, permanece firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Quem chamou? Deus. E foi-lhe dito, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum, porque diz a Moisés, terei misericórdia. Olha isso. A gente fala assim, mas esse negócio de eleição é complicado, porque Deus está sendo injusto. Não, ele diz assim, olha, porque diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende do que quer ou do que corre, mas Deus que usa de misericórdia. Então, se você ler o resto do texto, você vai ver aí, vai falar sobre a soberania de Deus e tudo mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Que esse texto é um dos temas difíceis de se engolir, de se digerir, né, melhor dizendo, do livro de Romanos, porque fala justamente de algo que vai quebrar aquilo que nós cremos de errado, que vai falar sobre salvação somente pela graça, que nós não somos, quando eu digo somente pela graça, é assim, ele escolheu aqueles que ele iria salvar, antes da fundação do mundo, antes de eu e você existirmos, antes de termos pecado, ele escolheu, no meio da humanidade, aqueles que seriam salvos. E se você quiser tratar um pouquinho mais profundo esse assunto, para não ficar com dúvida depois, pode me chamar em off e a gente conversa. Mas o que eu quero dizer, porque eu não quero gastar tempo da aula para isso, mas o que eu quero dizer, o livro de Romanos trata desse tema, e é um tema extremamente difícil, que nós vamos entender ele melhor, você vai entender ele melhor no módulo de salvação, mas esse é um tema extremamente difícil, conflituoso entre arminianos que creem que nós fazemos por onde ser salvo e calvinistas que entendem que a salvação de fato ela vem de Deus, somente. Ah, mas você está falando que salvação é pela fé, pela graça mediante a fé, como diz Efésios 1:8. Efésios 2, 8 e 9. Sim, somente pela graça mediante a fé. Então eu preciso crer, precisa crer. Mas é Deus, mas a fé é dom de Deus para que ninguém se glorie. Ou seja, você precisa de fé, Deus te dá fé. Você precisa se arrepender, ou não sabeis que é o Senhor, que é o Espírito Santo que vos conduz ao arrependimento. Você precisa do arrependimento, Ele te dá o arrependimento. Entendeu? Você precisa, todas as exigências, tem uma palavra que o Luciano prega a respeito disso, todas as exigências da graça para a salvação, que são exigências, existem exigências que a graça faz para ser salvos, para sermos salvos, o próprio Deus nos entrega. É como se você devesse, sabe aquela história? Pai, vai ser dia dos pais, nós vamos fazer um presente para você, o senhor me dá o dinheiro? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Quem que deu o presente? Deus é esse Pai que nos dá para que nós possamos dar a Ele. Nessa questão das exigências da graça. Mas seguindo aqui, para terminar, estamos finalizando a aula. Então essa é uma passagem extremamente difícil também. Como que eu devo então ler esse livro, para nós finalizarmos? Vou finalizar com isso, vai dar certinho. Como que nós devemos ler, qual o pensamento nós temos que ter para ler Romanos? Nas outras eu vou ser um pouquinho mais rápido, nessa aqui eu gastei um pouco mais de tempo por conta do peso dela em relação à fé, à doutrina. Ela com certeza detém a maior parte das doutrinas. Mas como que nós devemos ler essa carta? Primeiro, lembrando que o contexto é
quando você lê um texto, tem que entender para quem que ele está sendo escrito. Então, é um contexto judaico-cristão, ele está falando tanto com judeus quanto com cristãos. Então, por que você precisa pensar assim? Para você não aplicar aquilo que é para judeu para o cristão, nem do cristão para o judeu. Então, ele está falando com os dois aqui, para você definir quando ele está falando com um e quando ele está falando com o outro. Certo? Você também deve ler isso lembrando ou focando na doutrina da justificação pela fé. Quando você for ler Romanos, tenta entender isso, da justificação somente pela fé, que você é justificado por fé, como Romanos 1,7 diz, né? O justo viverá pela fé. Também lê agradecendo a Deus pela vida de Paulo, né? Você não vai orar para Paulo, a gente não ora para mortos, para pessoas que já morreram, certo? Apesar que nós entendemos que Paulo está na eternidade, mas nós não rezamos para ele, nós não oramos para ele, nós não fazemos nenhum tipo de prece, de nada para ele. Por quê? Porque ele está no céu e não recebe nada disso, certo? Nós vamos orar em agradecimento a Deus pela vida e obra de Paulo, que hoje nos é tão útil, que hoje nos é trabalhado, por Deus ter usado Paulo dessa maneira, ser transformado um perseguidor de cristãos em um homem que hoje dá praticamente toda a base da igreja cristã, certo? Toda a base doutrinária da igreja cristã. Também conscientes, também devemos ler essa carta conscientes da importância dessa carta, dessa epístola, né, para a história da igreja cristã, entender o peso que ela tem para a igreja cristã, essa carta, entendeu? E, por último, examinando o nosso coração. Lembra que essa carta fala também sobre santidade, né? Examinando o nosso coração à luz daquilo que Paulo nos ensina, para nós entendermos essa questão de santidade e buscarmos isso também. Você falou que é santidade. Sim, mas a Bíblia não nos priva e não nos tira a responsabilidade de buscarmos a santidade, de crescermos em Cristo. Sim, meu irmão. A carta, nós podemos considerar ela como um resumo dos 4 evangelhos. Não sei se um resumo, porque ela traz bases teológicas. O Evangelho nos apresenta Jesus, certo? E a carta, ela vai nos trazer as doutrinas de fato. É como se aplicasse aquilo que foi feito, foi ensinado nos Evangelhos, numa aplicação prática para nós, entendeu? Não sei se dá para fazer essa ponte de resumo. Não creio que dê para fazer essa ponte. Ele fala do Evangelho, ele evangeliza, ele fala de Cristo, entendeu? Mas ele traz muitas coisas práticas para a igreja, aplicação prática para a igreja. Dá para fazer com uma aplicação prática, sim, aí dá. Entendeu? Aí dá. Mas não como um resumo, assim, no sentido resumo mesmo, sabe? Peguei isso aqui e transformei nisso aqui. Resumir tudo aqui é uma sistematização, melhor dizendo, acho que o termo correto é sistematização. Eu peguei todas as doutrinas, toda a obra de Cristo e sistematizei aqui, organizei aqui para que eu possa entender, entendeu? Salvação pela graça, pecado, o que de fato é pecado, salvação, justificação pela fé, aqui a graça, né? A graça e a lei, quando uma termina e a outra começa. Então é uma sistematização, uma organização. Talvez aí sim seria o termo melhor usado e não resumo. Sistematização. Só não dá para, como eu falei, só não dá para ser considerado um tratado, né, olha, é assim que porque falta alguns elementos ali teológicos ali para dizer assim, tratado teológico para a igreja, entendeu? Então falta alguns ali, mas de longe, assim, absurdamente de longe, o mais sistemático das cartas. E é onde está
Quase tudo ali que a gente precisa saber a respeito de fé está ali. Então eu estimulo vocês a lerem com esses critérios aqui, né, com esse entendimento aqui. E se houver dúvida, gente, pode me perguntar. É o que eu falei, não se preocupe agora, calvinismo, arminianismo, salvação pela graça. Eu vou constantemente falar isso, porque é um ensino bíblico, eu não posso me ater, eu não posso me privar de fazer isso. E quando tiver alguma coisa em relação a isso, eu vou mencionar isso. Mas você vai entender isso com muito mais propriedade no módulo de salvação. Entendeu? Então, aí você vai entender mesmo com toda a propriedade e tudo mais. E não se preocupe também com termos calvinismo, arminianismo. Eu costumo dizer assim, seja bíblico. Ponto. Seja bíblico. Se você for bíblico, você não erra. Entendeu? Seja bíblico. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós, suficiente para que nós possamos ter uma vida diante de Deus correta, de acordo com aquilo que Ele requer de nós. Ok? Vamos ficar em pé para nós orarmos?